Boa tarde a todas e a todos, como agora parece dizer-se, embora haja para aí uma grande polémica quanto a saber se devemos usar esta expressão, mas enfim, uso-a. Gostaria de começar por saudar o Sr. Professor Bassar Gouveia, por agradecer o honroso convite para estar aqui presente e na pessoa da Sra. Professora e Conselheira Maria Benedita Urbano, cumprimentar os colegas de mesa e cumprimentar todo o distinto auditório. A Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa está também de parabéns, como é evidente, por tão importante congresso e por não deixar passar este tempo de comemoração. Bom, como realmente eu sou um penalista de formação, vou analisar, obviamente, a Constituição da República de 76 do ponto de vista do direito processual penal e, muito particularmente, tentando cumprir os 15 minutos que me foram destinados e, muito particularmente, olhar para o problema do direito ao recurso ou das condições de admissibilidade do recurso, até que forma é que a nossa Constituição é, para também utilizar o tema deste painel, é um garante da justiça e da segurança jurídica. Bom, ouvi aqui falar, não tive a oportunidade de vir de manhã, mas ouvi falar em mortes e até em ressurreições. Enfim, espero que tenha sido ao terceiro dia, mas eu diria que no direito penal a Constituição, chamada Constituição Penal e Processual Penal, tem sido um referente essencial para o desenvolvimento não só do direito penal substantivo, mas também do direito penal adjetivo. E, portanto, ela está bem viva. Basta nós compulsarmos as decisões do Tribunal Constitucional para verificarmos o elevadíssimo número de decisões no âmbito da fiscalização concreta de constitucionalidade das normas, ao abrigo do artigo 70, número 1, linha B, da Lei do Tribunal Constitucional, para verificarmos como a nossa Constituição tem sido um polo irradiador, tem sido um farol que tem, de facto, ajudado a que o princípio da legalidade, a que as garantias de defesa, a que a estrutura acusatória do processo penal tenham sido e continuem a ser bastiões daquele que é ainda hoje, apesar de chamado direito penal europeu, um ramo de direito que muitos ainda chamam como o último bastião da soberania, provavelmente não por muito tempo, mas enfim, ainda cá vamos vivendo com uma cultura que está relacionada com o nosso enquadramento jurídico-constitucional. Bom, de facto, quando fazemos um exercício comparatístico, todos sabemos isto, da nossa Constituição Penal, nos artigos, fundamentalmente, enfim, os artigos 27 e seguintes, porque o direito à liberdade e à segurança certamente também são o núcleo fundamental do direito penal e processual penal, mas quando nós fazemos esse exercício comparatístico, dizia, mesmo comparando com a Grundgesetz ou com outras leis constitucionais de países bastante, enfim, evoluídos do ponto de vista do cumprimento do princípio do Estado de Direito democrático e social, a Constituição portuguesa é das mais prolixas, se não mesmo a mais prolixa do ponto de vista do direito penal e processual penal. Veja-se que o nosso legislador constituinte, em 76, fez questão de assinalar ao legislador ordinário um específico modelo processual penal. Consta do artigo 32, como sabemos, a indicação de que o modelo processual penal é um modelo de estrutura acusatória. Consta do nosso artigo 32 tudo o que tem a ver com o princípio da presunção de inocência. Constava já na versão originária e tem vindo a ser também nas possíveis revisões constitucionais melhorado, já os direitos de participação da vítima. E veja-se mesmo que, no número 10 do artigo 32, algo que, de facto, hoje, enfim, exorbitaria aqui esta nossa discussão, mas que a nós que tratamos do direito penal nos preocupa, que é, efetivamente, aquilo que se vão chamando como as grandes contornações. E até que ponto é que as contornações, o limite entre o ilícito contornacional e o ilícito penal, é um limite ainda hoje viável, ou se nós temos a necessidade de conformar este limite, porque, na verdade, ambos os ramos de direito protegem bens jurídicos, embora, porventura, a carga axiologicamente neutral que assinalamos habitualmente ao direito contornacional, hoje em dia não será tanto assim. Bastará pensarmos, por exemplo, nas contornações previstas no regime geral das instituições de crédito e das sociedades financeiras, para vermos que uma coima aplicada em medida concreta de 1 milhão ou 2 milhões de euros é muitas vezes a morte civil de uma sociedade comercial. Portanto, eu diria, enfim, antecipando a conclusão, não necessitamos efetivamente de uma revisão constitucional ou de alterações na matéria de direito penal da Constituição Penal, necessitamos sim, como enfim é habitual, que a vontade animada que é a jurisprudência da lei constitucional efetivamente continue a realizar o seu trabalho.
Bom, enfim, Luís Greco, um autor brasileiro, mas tem vivido na Alemanha, vai-nos dando indicação, o que é hoje bastante claro, e é curioso que foi sempre claro desde os primeiros pareceres da Comissão Constitucional, que não só o direito penal substantivo, mas também o adjetivo ou processual, estava contido dentro das margens do princípio da legalidade criminal, com todos os conteúdos, para mim são mais conteúdos que propriamente precipitados, que na expressão cunhada por Paulo Anselmo Feuerbach, apesar de, enfim, parecer um brocardo latino, é uma expressão que foi cunhada no século XVIII por Feuerbach, e, portanto, todos conhecemos que este princípio de nullum crimen sine lege, prévia certa scripta et stricta, são também eles de aplicar ao específico direito, ao específico ramo, do direito processual penal. Falamos a este propósito, o Tribunal Constitucional tem-no também indicado em vários dos seus arestos, em normas processuais penais substantivas, aquelas que contendem fundamentalmente ou contendem na sua base com direitos fundamentais, em que por isso mesmo matérias como o problema da aplicação da lei processual penal do tempo têm sido também bastante importantes. Bom, eu gostava agora de me referir a alguns problemas concretos. Esta primeira parte vou, enfim, passar um bocadinho mais com alguma rapidez para cumprir o tempo, para depois me focar numa questão que me preocupa particularmente nesta matéria do recurso. Todos sabemos que a indicação expressa do direito ao recurso como garantia de defesa consta ou foi inscrita no texto constitucional através da 4ª Revisão Constitucional de 1997. Sabemos, contudo, que a doutrina e a jurisprudência, não só do Tribunal Constitucional, mas dos tribunais ordinários, vinham já considerando unanimemente que, mesmo não estando precipitada em texto legislativo expresso, o direito ao recurso faria parte e era um dos núcleos fundamentais das garantias de defesa. Vejam a fórmula tão abrangente como a nossa Constituição se refere. Diz-se, no artigo 32, número 1, o processo penal consagra ou garante todas as garantias de defesa. E, portanto, vejam a forma bastante abrangente, onde, enfim, e depois disso, acrescentou-se incluindo o direito ao recurso. Foi realmente um reforço enfático de algo que entre nós já era claramente previsível. Bom, aquilo que me vem preocupando enquanto jurista é essencialmente uma aposta que o Código de Processo Penal de 1987, entrou em vigor no ano seguinte, como sabemos, veio desde logo assumir. Disse o legislador em 87, bom, a nossa grande aposta é no julgamento em primeira instância. É na qualidade da decisão em primeira instância que estão focadas as nossas atenções. Os recursos são, enfim, na concebida expressão, meros remédios jurídicos, não podemos fazer um uso indiscriminado do direito ao recurso e, portanto, daí todas as nossas forças na primeira instância. Bom, esta que aparentemente pode ser uma decisão, e obviamente que é uma decisão que cabe ao legislador comum e que não compete no crivo fiscalizador do Tribunal Constitucional, há aqui realmente um espaço, uma margem de discricionariedade do legislador infraconstitucional, mas também foi sendo, e nós sabemos todos, que as sucessivas revisões do Código de Processo Penal, principalmente a de 1998, a de 2007 e a mais recente, nesta matéria de 2013, têm vindo a cercear a possibilidade de acesso à mais alta instância judicial, da ordem dos tribunais judiciais, ao Supremo Tribunal de Justiça. Portanto, como todos sabemos, é o objetivo confesso do legislador, e isso é dito nas exposições de motivos dos vários diplomas que aprovam as alterações, que se visa diminuir ao máximo o acesso ao Supremo Tribunal de Justiça. Bom, e quanto a mim, enfim, e o Tribunal Constitucional tem uma série de jurisprudência nesta matéria, mesmo ao arrepio da própria Constituição. Todos sabemos que a jurisprudência constante do Tribunal Constitucional garante ou dá o seu assentimento, digamos, constitucional ao mecanismo da dupla conforme. Também todos sabemos que aquilo que o Tribunal Constitucional exige, como precipitado o artigo 32 da Constituição, é a existência de um duplo grau de jurisdição, isto é, que pelo menos através de um tribunal superior a decisão possa ser sindicada. Simplesmente, as várias alterações, nomeadamente as de 2007 e as de 2013, prevêem mecanismos que o Tribunal Constitucional tem vindo e bem a ferir de inconstitucionalidade, ou indicando que estão feridos de inconstitucionalidade material, e que, enfim, aqui, só para termos alguns exemplos, vamos imaginar que, isto hoje está em vigor entre nós,
que há uma decisão de primeira instância que condena em pena não privativa de liberdade, a relação condena, pelo contrário, por exemplo, imaginem, é aplicada uma pena de substituição, a pena suspensa, por exemplo, e depois o Tribunal da Relação vai aplicar uma pena privativa de liberdade, desde que ela não seja superior a 5 anos. Portanto, sabemos que desde 2007 se introduz um duplo mecanismo de acesso ao recurso ou de admissibilidade recursória para o Supremo, que é, por um lado, quer a questão do grau de jurisdição, quer, por outro lado, a introdução de um mecanismo limitador por via de uma determinação de uma medida concreta da pena. Ora, aqui nós temos uma possibilidade, então, de, pela primeira vez, uma instância de recurso aplicar uma pena privativa de liberdade ao repito que fora decidido em primeira instância e não ser admissível recurso dessa decisão. Temos um juízo prognóstico favorável na primeira instância, o contrário no Tribunal da Relação, e não temos uma admissibilidade de recurso, o que já foi muito bem julgado inconstitucional pelo nosso Tribunal. Mais ainda, o legislador continuou a bater nesta mesma tecla, porque em 2013 alterou a norma e manteve este mesmo regime. E veio utilizar, enfim, aqui a interpretação do Supremo tem sido, de alguma forma, artificiosa, veio dizer, bom, estamos perante uma lei interpretativa. Esta alteração de 2013 é uma mera lei interpretativa e, por isso, nos termos do artigo 13, número 1 do Código Civil, integra-se no conteúdo da norma interpretada e é de aplicação imediata, cerceando, por isso mesmo, a possibilidade de recurso. Isto também, e muito bem, o Tribunal Constitucional tem vindo a dizer que é uma interpretação, enfim, obviamente nós temos interpretação de normas, mas interpretação de normas com uma determinada, ou temos a inconstitucionalidade de normas com uma determinada conteúdo interpretativo, e portanto, enfim, como dizia o colega da Universidade Brasileira e que é colega também aqui da FEDULN, a Faculdade de Universidade Nova de Lisboa, portanto, também é verdade, enfim, o conteúdo normativo, a hermenêutica que se retira deste mesmo princípio. Bom, e algo que ainda é mais, enfim, mais caricato, ou algo que tem sido, não diria mais caricato, mas algo que tem sido bastante discutido, que é isto. Se há uma condenação em pena de prisão não superior a 8 anos, não há possibilidade de recurso da decisão até 8 anos, não há possibilidade de recurso da decisão para o Supremo Tribunal de Justiça. E aqui levantou-se uma questão de dúvida quanto a saber se as penas parcelares, no caso de haver uma pena única de concurso, as penas parcelares são ou não, por si só, é admissível o seu recurso, porque aí não estariam limitados por este mecanismo da dupla conforme. Aqui, realmente, o Tribunal Constitucional, enfim, depois de hesitações, em plenário, veio não julgar inconstitucional, pronunciou-se pela não inconstitucionalidade desta interpretação, o que, do ponto de vista do concreto sistema de fiscalização da constitucionalidade das normas que temos ao abrigo do, enfim, fundamentalmente, do artigo 70, número 1, linha B, compreendo, e, portanto, parece-me que foi uma decisão acertada, do ponto de vista do direito penal. É uma decisão profundamente errada, porque ignora a natureza própria da pena de concurso. Nós temos um sistema de pena conjunta em que as penas parcelares não perdem a sua autonomia. Encaminho para o último ponto que, para mim, é uma questão que, enquanto jurista, enquanto advogado, me vai preocupando, que é a dificuldade enorme que nós temos de acesso ao recurso para uniformização de jurisprudência no processo penal. E depois há uma norma curiosa do Código de Processo Penal que confere ainda menos garantias do que o Código de Processo Civil. O recurso uniformizador de jurisprudência no processo civil é decidido por um relator, é decidido por um conselheiro do Supremo. No processo penal é decidido em conferência. E, portanto, nós não podemos fazer reclamação nenhuma para a conferência porque ele já é decidido na conferência. Não podemos fazer reclamação da retenção do recurso para o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça porque o elenco taxativo das suas competências, o artigo 12 do Código de Processo Penal, salvo erro, cito de cabeça, também não o admite. E, portanto, nós temos menos garantias no processo penal do que existem no processo civil, que de facto é algo absolutamente impensável. Mas dizia que há uma corrente jurisprudencial que o nosso Supremo Tribunal de Justiça, de há largos anos, se tem vindo a afirmar e que, quanto a mim, é uma interpretação totalmente inconstitucional por violação de vários preceitos. O princípio da proporcionalidade, o princípio de acesso ao direito de tutela jurisdicional efetiva, artigos 18 e 20, o princípio da legalidade criminal, mas neste caso da legalidade processual penal,
e também, obviamente ligado com este, o artigo 32, mas também o próprio princípio, a violação do princípio da independência, da separação e interdependência dos órgãos de soberania. Falo no artigo 111 e, obviamente, na matéria da reserva relativa de competência da Assembleia da República, o 165, número 1, linha C. Portanto, aquilo que o Supremo Tribunal de Justiça tem vindo a dizer é que, para haver um recurso uniformizador de jurisprudência, não basta que haja oposição dos julgados em relação à mesma questão de direito. E tem vindo a exigir, sem que isso conste expressamente o artigo 437, número 1 do Código de Processo Penal, vem exigir que haja aquilo que designa como a mesmidade dos factos. E, portanto, se os factos forem diversos, mesmo que a divergência seja relativamente pouco importante, então não há admissibilidade e, portanto, ficamos pela primeira fase, que é a fase da decisão sobre a admissibilidade deste recurso extraordinário. Portanto, trata-se, quanto a mim, realmente de uma imposição apócrifa que vai violar ou que faz com que, na verdade, os senhores conselheiros vistam a pele de legisladores, porque estão, na verdade, a exigir um requisito que não consta do texto do Código de Processo Penal, do artigo 437, número 1 do Código de Processo Penal. Não se diga também, e esta matéria tem pontos de ligação, como é bom de ver, com a velha questão dos assentos. Na verdade, também temos aqui o Supremo Tribunal de Justiça a criar praticamente uma norma geral e abstrata por via jurisprudencial e, por isso, sem cobertura constitucional, ao arrepio da divisão de poderes que existe no nosso ordenamento jurídico e da sua interdependência, claro. E temos mais do que isso. Temos esta ideia de que, enfim, também como aqui se diz, legisla-se também materialmente desta forma, impedindo, criando mais um requisito, um verdadeiro pressuposto processual adicional que o Supremo Tribunal de Justiça vem exigindo quanto à admissibilidade do recurso para uniformização de jurisprudência. Não se diga também, enfim, que se os factos não forem os mesmos, então, porque o processo de argumentação jurídica e de aplicação de direito é um processo lógico ou subsuntivo e, por isso, se os factos são diversos, então também a questão de direito é ela diversa. Não é verdade. No mundo, enfim, plurilocalizado, multicultural como é o nosso, é evidente que podemos ter várias fontes de factos da vida social a irradiarem o mesmo problema de direito. E o que releva, até pela própria natureza deste recurso extraordinário, para a uniformização de jurisprudência, a garantia de alguma segurança e uniformidade na aplicação das normas e na hermenêutica, neste caso processual penal, tão essencial ao Estado de Direito Democrático, o que releva, então, é que o problema de direito seja o mesmo, independentemente do facto segregado pela vida social. Isto é, na verdade, então, se não fosse, então nós não tínhamos sequer nenhum tato bestande. Não podíamos ter normas gerais e abstratas, porque também os factos da vida social seriam eles diversos. Portanto, enfim, o próprio Supremo Tribunal de Justiça, e com isto termino, sei que devo estar a queimar o tempo, ou já ultrapassei, o próprio Supremo Tribunal de Justiça tem, apesar de se dizer que é uma corrente jurisprudencial maioritária, tem vindo a admitir, tem aqui alguns excertos, não vos vou amassar com a leitura, tem vindo a admitir que ele próprio está a criar um requisito adicional. Ora, que eu saiba, o Supremo Tribunal de Justiça, na arquitetura jurisconstitucional portuguesa, não é um órgão legislativo. E esta questão já foi muito discutida a quando da questão dos assentos. E, portanto, eles próprios falam, alguns dos senhores conselheiros no Supremo falam mesmo num acrescento. Bom, e se eles próprios admitem que é um acrescento, então realmente parece-me que estamos aqui perante um entendimento que viola vários preceitos constitucionais e que cerceia bastante um dos direitos fundamentais, que é este direito do acesso ao recurso. Portanto, o problema não é, mais uma vez, da Constituição, é um problema da sua interpretação e da sua hermenêutica. Muito obrigado pela vossa atenção.